Este mês de abril tem sido de chuvas acima do normal em várias regiões. E amanhã, novos temporais voltam a atingir os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A gente vai com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Marco Antônio, o clima está negando a música As Chuvas de Março fechando o verão, as chuvas de abril, né? As chuvas de abril continuam, é isso? Boa noite. É isso, Thaís, boa noite para você que acompanha a gente também, Thaís. Inclusive, em alguns lugares amanhã essa chuva pode ser muito forte, mas eu estou destacando aqui os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, algumas regiões com volumes bem elevados de chuva que devem cair amanhã. É importante lembrar, né, esse mês de abril, geralmente, naturalmente, historicamente, ele costuma marcar mesmo o começo do período um pouco mais seco. Mas não é bem isso que vem acontecendo neste ano de 2025. Ainda tem muita umidade circulando, umidade de verão circulando e ajudando a formar essas nuvens de chuva. E nesse momento, então, a atmosfera está voltando a ficar bem instável. Isso porque tem um sistema de baixa pressão atmosférica que está produzindo muitas nuvens muito carregadas no Paraguai. E aí, além disso, tem os ventos também em níveis um pouco mais altos na atmosfera que estão trazendo essa umidade da Amazônia para toda essa região aqui. Então, essa combinação desses fatores vai provocar essas chuvas que começam a partir de amanhã. Esse aqui é o mapa que mostra, então, a previsão de chuva para essa quinta-feira. Então, quanto mais escura a cor aqui no mapa, maiores são os volumes. Atenção aqui aos estados de Mato Grosso do Sul e também Paraná, devem ser os estados mais atingidos. Boa parte também do estado de São Paulo também fica na rota dessas chuvas, mas com um pouquinho menos de intensidade. Estão sendo esperados volumes de 20 a 50 milímetros. Claro, pontualmente em alguma outra região pode chover um pouquinho mais. Já no leste da Bahia, continua chovendo amanhã também, como foram nesses últimos dias. Isso por causa de uma frente fria que está aqui, ó, jogando muita umidade para toda essa região. Instabilidades também estão sendo previstas para a região norte do país. E entre as capitais que têm previsão de chuvas um pouco mais expressivas amanhã, estão essas aqui: Curitiba e também Campo Grande, inclusive com chance de ventos fortes e até mesmo queda de granizo, além também de Salvador e Natal. Importante destacar, em Salvador tem alerta do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais para alagamentos e também deslizamentos de terra, porque já está chovendo bastante em Salvador, Thaís, há vários dias. E aqui em São Paulo, hein, Marco, como que vai ser? Que horas que vai cair essa chuva? Porque eu tenho que vir cedo para cá, eu quero saber se eu venho antes ou depois. Você costuma vir antes, porque a chuva deve cair mais à tarde mesmo. Mas, Thaís, é importante a gente lembrar que dessa vez não só a capital, mas praticamente todo o estado fica nessa rota dessas chuvas que devem provocar muitos temporais. Começa amanhã, mas na sexta-feira deve ser o pior dia mesmo. Por causa dessa condição, então, a Defesa Civil ativou o gabinete de crise e a ideia é reforçar o monitoramento das áreas que devem ser mais atingidas e dar até mesmo uma resposta um pouco mais rápida às ocorrências que devem acontecer. Vamos ver especificamente a previsão para a capital para esses próximos dias. Na quinta-feira, amanhã então, o dia ainda amanhece com sol e a temperatura pode chegar aqui aos 25 graus. Aí o tempo vira tarde e estão sendo esperadas algumas pancadas. Na sexta-feira é a condição mais complicada mesmo. O dia fica bem chuvoso, praticamente o dia todo, e até esfria. A temperatura máxima aqui, ó, ficando só na casa dos 21 graus. No fim de semana é que esse tempo vai melhorando e até mesmo volta a esquentar. São Paulo, inclusive, vem tendo um mês de abril bem chuvoso. A média histórica para essa época do ano já costuma até ser um pouquinho mais baixa, fica na casa dos 62 milímetros. Mas até agora, veja, já choveu praticamente o dobro, 124 milímetros. E segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia, este abril de 2025 já está, inclusive, entre os mais chuvosos desde 1961, quando começaram os registros. A quinta-feira deve ser de tempo firme, com temperaturas mais altas nessas capitais que a gente vê aqui. Florianópolis e Porto Alegre têm máximas previstas de 27 graus, Belo Horizonte vai aos 26, Rio de Janeiro esquenta bastante, chegando aos 31. Brasília vai aos 29 e Maceió também 31 graus. Thaís, apesar dessas temperaturas um pouquinho mais elevadas, o centro-sul do país ainda continua com temperaturas mais baixas ali durante o amanhecer, durante a noite também. Aquela condição bem típica de outono ainda. Não, já está mais fresquinho, né? Não está mais tão abafado. Esse friozinho aí ajuda. E água também, se estiver caindo perto dos reservatórios. Isso é perfeito, porque a gente vai deixando para o período
seco começar um pouquinho depois. Exatamente, vai garantindo, quem sabe, uma energia mais barata aí por mais tempo. Obrigada, Marco. Até amanhã. Boa noite, Thaís. Boa Até noite. mais.